Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais, né? Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para a gente ministrar, né, a lição de número 11 da nossa EBD, tá certo? A nossa revista é essa aqui, ó, tá certo? A revista Compromisso, tá? Os livros poéticos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A lição de número 11, a gente vai dar início, né, ao livro de Eclesiastes, tá bom? Eu tive lendo os 6 primeiros capítulos do livro de Eclesiastes e é algo fantástico, tá certo? É algo que a gente lê e continua lendo e tem aquela vontade de não parar de ler, porque realmente são ensinamentos, realmente são coisas que ficam na nossa mente, é algo atual, tá certo? É algo que tem de ser vivenciado nos nossos dias, apesar de que já foi vivenciado pela vida de Salomão anteriormente e pela vida de outras pessoas que viveram antes de nós. Mas é um livro muito atual, certo? A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova a cada dia, né? Então, antes de nós lermos a lição textual, começarmos a ler a palavra de Deus, começarmos a ministrarmos aqui, né, para os irmãos, né, a gente vai orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos dê sabedoria, que nos dê capacidade para que a gente possa transmitir a sua palavra de uma forma tranquila, tá certo? As pessoas que forem chegando aí, tá, na nossa live, vão vendo aí se o som tá legal, se não tá cortando, se não tá travando, tá certo? Aí vocês vão avisando aí que a gente vai tentando melhorar aqui da melhor forma possível, tá certo? E você que não vai ter condição de ver a live devido ao horário, né? Já são quase 10 horas da noite, não se preocupe, tá certo? Essa live ela vai ser transmitida ao vivo agora e também nós iremos postar no nosso canal da Viped lá no YouTube como vídeo, tá certo? Então, a qualquer momento, a qualquer hora, você pode ver lá, tá certo? Acompanhar através do vídeo, tá certo? Essa ministração da lição de número 11, tá bom? Então, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos, Deus, pela nossa vida, pelo nosso alimento, agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa, Deus, nos capacitar para que possamos transmitir a Tua palavra da maneira que o Senhor quer. Que o Senhor venha falar à Tua igreja, que nessa hora irá ouvir a Tua voz. E pedimos, Deus, que o Senhor também nos ajude, nos dando sabedoria e capacidade para ministrarmos a Tua palavra. Nos ajuda, dá-nos uma noite feliz, uma noite em paz. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Tá? Amém. Então, meus irmãos, o título da nossa lição é Tudo tem a sua ocasião própria. Tá certo? O texto base dessa lição está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Certo? Eu vou repetir. Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, meus irmãos, nós vamos ver nessa lição de hoje, tá? Tudo tem a sua ocasião própria. Está aqui o título da lição. Deixa eu botar aqui para vocês verem, tá certo? Tudo tem a sua ocasião própria. E para que a gente não fique, vamos dizer assim, perplexo com aquilo que a gente vai ministrar aqui hoje, com aquilo que nós juntos iremos aprender, né? Nós iremos aprender uns com os outros aqui. Nós precisamos entender que, como o autor, como o texto diz, tudo nessa vida tem um tempo determinado. Lá no capítulo
3 de Eclesiastes, se a gente for olhar direitinho, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então há tempo para tudo nessa terra, nessa vida. E muitas vezes a lição vai dizer que muitas vezes nós estamos correndo, muitas vezes a favor do vento. Muitas vezes nós estamos nos precipitando. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de algo vão. Porque se nós prestarmos atenção na lição, em alguns momentos Salomão vai dizer tudo é vaidade. Por que ele quis dizer isso? Porque ele diz assim que um dia tudo se acaba. Tem um texto aqui, né? Que eu estava lendo hoje, marquei aqui, né? Que diz assim, ó. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi isto também que vem da mão de Deus. Então, o homem, ele precisa entender que a vida dele não é só trabalho. Tem pessoas que vivem para o trabalho. Tem pessoas que acordam para trabalhar e dormem para trabalhar. Né? Acordam e dormem trabalhando. Isso não é bom. O trabalho é necessário, as nossas atividades são necessárias, mas nós vamos entender pela lição que nós vamos estudar hoje que tudo tem a sua ocasião própria, que nem em todo momento isso serve. Se você ler do capítulo 1 de Eclesiastes ao capítulo 6, que é a base dessa lição de hoje, vocês vão ver que tem um texto de um desses capítulos que diz assim: do que aproveita você trabalhar, morrer e deixar tudo aquilo que você conquistou para outras pessoas usufruir? Não adianta de nada. Não adianta de nada, meu irmão. Muitas vezes a gente pensa da seguinte forma, né? Eu vou trabalhar, vou conquistar uma casa, vou conquistar um bom carro, vou conquistar um bom emprego, ou vou conquistar uma aposentadoria dos sonhos, né? Aquela aposentadoria, mega aposentadoria, e vou viver tranquilo. Certo? Isso não é ruim não, isso não é pecado você correr atrás das coisas não. Mas tem de ter uma limitação. Tem de ter um tempo para isso. Tem de ter algo que bota um freio em você, porque não adianta correr desenfreadamente atrás disso. Porque o fim é um dia a gente ir embora. E tudo que foi construído, tudo que foi feito, tudo o que será deixado, porque a gente não vai levar nada, tudo isso alguém irá usufruir. Depois da gente, né? Quem ficar aí vai ter de arcar com tudo isso, tá certo? Então a introdução da nossa lição, ela diz assim, ó, Eclesiastes lembra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lembrar que existe um propósito para tudo que nos acontece e que vai até um pouco além. Que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes, mexe de uma forma estranha em nossa mente e coração, justamente por não compreendermos os planos do Senhor Deus para o nosso viver. Às vezes, fica difícil compreender a ação e a manifestação do nosso Deus em nosso dia a dia e a fazeres comum. Muitas vezes Deus ele permite que determinadas coisas aconteçam. E tudo que acontece na nossa vida, vale bem salientar isso, é para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Saulo está colocando aqui, o trabalho dignifica o homem, claro. O homem precisa trabalhar. Isso é algo óbvio. O homem precisa trabalhar. Mas uma coisa, Saulo, que eu gostaria de dizer a você é o seguinte. O trabalho, na verdade, ele dignifica, ele engrandece o homem. Isso aí é algo notório, isso é normal. Isso é o nosso dia a dia. Inclusive até
lá na criação, lá no jardim do Éden, né? O próprio Deus diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Certo? Isso é uma ordenança divina. Nós precisamos trabalhar. Agora, o que a lição está dizendo, o que a Bíblia está dizendo com relação a isso, é o seguinte. É que nós necessitamos trabalhar, porém, precisamos entender que o trabalho ele não é tudo na nossa vida. O conquistar ele não é tudo na nossa vida. O ter não é tudo na nossa vida. Né? O possuir, o adquirir, o conquistar, não é tudo na nossa vida. Existem pessoas que vivem simplesmente para conquistar as coisas. E muitas vezes estão esquecendo do principal, que é qual é o principal? Exemplo. Suponhamos que eu tenho uma filha de 1 ano de idade. Tá certo? E essa minha filha gosta muito de mim como pai dela e eu preciso trabalhar para mantê-la, para que ela tenha uma educação boa, para que eu possa adquirir meios de comprar roupa, alimentação. Isso eu preciso fazer. Mas uma coisa que a lição vai falar para a gente é que eu preciso observar as coisas principais da vida, que é o quê? Acompanhar o crescimento dessa menina. Acompanhar o crescimento desse meu filho que passa rápido. Passa muito rápido. Quando a gente menos espera, o filho tem 1 ano de idade. Quando menos espera, já está com 2. Quando menos espera, está com 10. Quando menos espera, está com 15. E nós, como pais, perdemos a oportunidade de acompanharmos esse crescimento. Por quê? Estamos ocupados, atarefados demais com aquilo que é menos importante. Porque a Bíblia diz, Saulo, que um dia tudo vai passar. Um dia tudo isso vai ficar, a gente não vai levar nada. É o que Salomão está querendo falar para a gente na lição. Tá certo? Na Bíblia Sagrada. Importante ressaltar também que o livro de Eclesiastes é a visão de um rei rico e feliz. Certo? Salomão foi rei de Israel. E aqui mostra que ele era rico, como nós sabemos da história de Salomão, um rei rico. E ele mostra-se feliz. Por quê? Porque ele entendeu o sentido da vida. Ele entendeu o que a vida traria para ele. Ele entendeu o que era mais importante na vida. Mas mesmo sendo um rei rico e feliz, em sua caminhada terrena não deixou de ver os acontecimentos do dia a dia, dos pequenos aos grandes, dos relevantes aos irrelevantes. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o ter, com o possuir, com o adquirir, com o conquistar, que a gente deixa passar as coisas grandes e muitas vezes também deixa passar aquelas coisas pequenas, que são muitas vezes nessas coisas pequenas que nós entendemos o sentido da vida. Exemplo. Muitas vezes nós trabalhamos tanto que a gente não tem tempo de comprar uma pizza, um lanche, e comermos com a nossa esposa e com os nossos filhos. Isso. É isso que eu estou querendo falar. Saulo está questionando aqui. Então você quer dizer que primeiro temos de ser para depois ter. E não ao contrário. É isso aí. Primeiro a gente tem de entender o que nós somos. Para depois entendermos o que teremos. Porque se for o contrário, a gente vai estar colocando o carro na frente dos bois. Tá certo? A gente vai primeiro querer ter, para depois do ter, a gente dizer assim, agora eu sou feliz e você não vai ser. Quer um exemplo claro sobre isso? Por que é que muitos atores, atrizes de Hollywood, pessoas que estão aí no auge da fama, por que essas pessoas de vez em quando dão um tiro no ouvido e se matam? Por que aquela atriz da Rede Globo, eu não lembro o nome dela, se jogou de um prédio aí no Leblon aí e morreu. Uma mulher famosa, uma mulher que tinha admiradores, que tinha fãs. Por que ela fez isso? Porque ela esqueceu que primeiramente ela tem de ser. Para depois, quando ela entender o sentido da vida, ela dizer assim, agora eu vou ter. Porque quando ela tiver, ela vai saber dar valor. Tá certo? Diante de suas palavras, podemos pensar,
vale a pena viver? Diante disso que a gente está vendo aqui, diante disso que a gente já falou, será que vale a pena viver? Sim, vale muito. Se a vida for vivida na perspectiva da fé em Deus, olha o que está dizendo aqui. Temos aqui, da parte do Senhor, um manual prático para o viver que abrange nosso ciclo de vida. Nascer, se desenvolver e morrer. A gente precisa entender uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça, tá certo? A gente nasce, isso qualquer criança aí que está estudando as primeiras séries da sua vida aí, qualquer criança vai entender isso aqui que eu estou falando. O professor diz assim, ó, a gente nasce, cresce, envelhece e morre, né? Reproduz e morre. Toda criança sabe disso. Então, o livro de Eclesiastes está querendo falar para a gente justamente isso. Tá certo? Abrange nosso ciclo de vida, que é nascer, se desenvolver, né? E morrer. Meus irmãos e amigos, a gente precisa entender que um dia, mais cedo ou mais tarde, que demore 200 anos, que demore 100 anos, que demore 50 anos, um dia a gente vai morrer. Não tem o que discutir, não tem o que questionar, um dia a gente vai morrer, tá certo? Se Jesus não vir buscar a sua igreja antes, né? E a igreja for arrebatada, quem fizer parte desse arrebatamento não vai provar a morte. É outra história. Mas se isso não acontecer, se Jesus não vier buscar a sua igreja, um dia a gente vai morrer. A gente vai ter que passar pela morte. Não tem, como diz o Matuto, não tem choro nem vela. Um dia a gente vai passar por isso, tá certo? Isso é uma mensagem milenar, que é atualíssima. Tá certo? Interessante perceber que tudo o que acontece hoje já aconteceu antes. Tudo o que acontece hoje, tá certo? A procura exagerada pelo poder, a ganância pelo dinheiro, a ganância pela fama, o querer ter, né? Isso já vem acontecendo em circunstâncias milenares. Milenares. Isso há muitos anos atrás vem acontecendo. Não é de agora isso não. Tá certo? Hoje é ontem. Sempre repetimos o que já foi feito. A gente está repetindo o que já foi feito. Tá certo? Simplesmente contextualizamos ou atualizamos o que já foi feito. O ser humano, desde o princípio, procura conhecer meios de satisfação pessoal. E para isso empenha sua vida. Mas apesar do seu empenho, acaba por concluir que as coisas são passageiras e efêmeras. Coisas passageiras. Tudo que a gente adquire nessa vida é passageiro e efêmero. O que significa dizer? Não dura para sempre. Um dia se acaba. Tudo que nós temos hoje, tudo que nós adquirimos hoje, tudo que nós conseguimos hoje, um dia vai se acabar. Quer um exemplo claro? Pega uma foto sua, quem estiver me vendo aí. Saulo, né? Fátima Santos, que eu estou vendo que ela está assistindo aqui, tá certo? Pega uma foto sua de 20 anos atrás, se você tiver aí, e dá uma olhadinha nessa foto e vê se é a mesma pessoa. Claro que é a mesma pessoa, né? Isso aí a gente está falando aqui em sentido figurado. É a mesma pessoa. Mas olha a aparência de 20 anos atrás e olha a aparência hoje. Você vai ver que tem uma diferença monstruosa. Monstruosa. Quem tinha muito cabelo, o cabelo começou a cair. Quem tinha vigor, já não está com aquele vigor todo mais. Quem tinha 20 anos, hoje já tem 40. Então a gente precisa entender como a Bíblia diz, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro, tá certo? Certo. As coisas, a gente acaba concluindo que as coisas são passageiras e efêmeras. Vai passar. Um dia vai passar. Sim, tudo passa, porém somos chamados à atenção de que seremos cobrados de tudo o que fizemos. Certo?
Eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Elder Kennedy, tá certo? Gente boa demais, está aí assistindo a nossa live. Então, meus irmãos, o que é que a Bíblia diz? Que seremos cobrados de tudo que fizemos, tudo. Tudo que a gente vier a fazer nessa terra, um dia será cobrado. Agora, deixa eu dizer a você por que será cobrado. Para a gente entrar no primeiro ponto da lição, tá certo? Por que vai ser cobrado? Porque nós não temos nada nessa vida. Nós não possuímos nada nessa vida. A roupa que você veste não lhe pertence. O trabalho que você tem não lhe pertence. O dinheiro que você ganha não lhe pertence. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a adquirir, pertence ao Senhor. Tudo. Nós não temos absolutamente nada. Por isso que nós temos de desvalorizar as coisas, porque um dia, a gente vai prestar contas ao dono de todas as coisas, que é o Senhor. Lembram lá daquela situação dos talentos? Lembram lá? Uma parábola que Jesus contou a respeito dos talentos, foi o que ele disse. Valeu, Helder. Um abraço aí para você. O que foi que ele disse? Ele disse que a um foi dado 10 talentos, a outro foi dado 5 talentos, a outro foi dado 3 talentos e a outro foi dado 1 talento. E ele foi fazendo a cobrança de cada talento, aquele que foi dado, aquele que foi distribuído. Quando chegou em um, ele disse, cadê o talento que eu lhe dei? Ele disse, eu enterrei. Eu enterrei o talento que o Senhor me deu. O que foi que ele disse? Servo mau e negligente. Meu irmão, se você possui hoje riqueza, essa riqueza ela tem de ser para a glória de Deus. Se você hoje possui bens materiais, esses bens materiais têm de ser para a glória de Deus. Um dia uma pessoa chegou para mim e me perguntou assim, Davi, o crente, vamos falar do cristão, do crente, né? O crente pode beber? Tem algum problema, tem algum texto bíblico que diz que não pode beber? Eu procurei e não achei. Mas me veio aquela referência bíblica quando diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Aí eu perguntei a ele, se a Bíblia diz que no comer, no beber, no vestir, no andar, no caminhar, tem de ser tudo para a glória de Deus, será que você pegar uma cerveja e beber aquela cerveja, aquele líquido, e sentar numa mesa onde vai ocorrer promiscuidade, palavrões, fornicação, adultério, lascívia, desejo, enfim. Isso é para a glória de Deus, meu irmão? O camarada até hoje está para me responder que ele não tem. Qual o sentido? Mas você pode até dizer assim, mas eu vou beber em casa, sozinho, não vou atrapalhar ninguém, não vou perturbar ninguém, não vou mexer com ninguém, eu sozinho em casa. E aí? Aí eu volto a perguntar, é para a glória de Deus? Porque o que nós precisamos entender é o seguinte, é que se eu comer demais, comer comida normal, a Bíblia chama de glutonaria. A Bíblia diz que é pecado. O comer demais, exageradamente, é pecado. A Bíblia diz que se eu me irar contra meu irmão, é pecado. A Bíblia diz que se eu me revoltar contra meu irmão, é pecado. Então, meus irmãos, o que a gente precisa entender é que tudo que a gente faz nessa vida tem, em primeiro lugar, ser para a glória de Deus. Se o que eu estiver fazendo não for para a glória de Deus, está errado. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Tá certo? Então, um dia seremos cobrados por tudo o que temos. Aquele carro que você tem.
Será que aquele carro que você está usando, será que aquele carro que você está dirigindo, e você tem a consciência de que você não tem nada nesta vida e tudo provém de Deus, será que aquele carro, você está fazendo, andando naquele carro, você está trabalhando com aquele carro, você está dirigindo aquele carro para a glória de Deus? Ou você está botando dentro daquele carro prostitutas? Ou você está colocando dentro daquele carro amizades ilícitas? Ou você está fazendo daquele carro, desculpa a expressão, mas a gente está estudando a palavra de Deus, a gente precisa dizer. Ou você está fazendo daquele carro um mini motel? A gente precisa ser bem claro aqui para que os irmãos entendam. É para a glória de Deus, você vai ser cobrado por isso. Aquela casa que Deus lhe deu, que Deus proporcionou, que Deus livrou você do aluguel, que Deus abençoou você, aquela casa que Ele lhe deu, que é dele, você está somente administrando. Mas o que é que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz que nós somos mordomos. O que é um mordomo? É aquele que cuida das coisas do seu Senhor. Muitas vezes o senhor de uma mansão, o dono de uma mansão, ele não sabe, não tem nada, o mordomo sabe. O mordomo sabe onde é que tem as coisas lá, onde é que está isso, onde é que está aquilo, o mordomo sabe. Mas as coisas não é do mordomo, as coisas é do seu senhor, do seu patrão. Então o que é que acontece? Somos mordomos, meus irmãos. O salário que você recebe não é seu, o carro que você tem não é seu, a casa que você tem não é sua. Tudo pertence ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que um dia prestaremos contas a Deus de todas as coisas. O que você fez com aquilo que Deus depositou nas suas mãos. Vamos continuar aqui, tá certo? A vaidade humana é o primeiro ponto da lição da gente hoje, tá? Como somos engodados em nossa vaidade. O que é engodados? É o ego, o gostar de ouvir as coisas boas, né? Corremos atrás das coisas como se fossem nos tornar especiais. A gente corre atrás das coisas como que se a gente conseguisse aquela determinada coisa, nós fôssemos nos tornarmos mais especiais. Ou nos fazer melhores do que somos, porém, ao adquirir o que tanto desejamos, já não nos sentimos satisfeitos. Quer um exemplo claro disso aqui? Um exemplo claro. E muitos que estão me vendo agora vão concordar comigo. Você compra um carro hoje. Tá certo? O sonho que você tinha era ter aquele carro. O que você queria ter era aquele carro maravilhoso, lindo. Era aquilo que você queria ter. Aí você tem. Aí você compra. Daqui a 30 dias tu está enjoado do carro. É mentira minha? Será que eu estou certo no que eu estou dizendo? Será que eu estou dizendo alguma besteira? Por quê? Porque você já olha para aquele carro e diz assim: rapaz, esse carro que eu comprei é muito bom. Mas se eu tivesse aquele outro, se eu tivesse aquele ali do meu vizinho, se eu tivesse aquele carro ali daquela pessoa ali que eu vi ali, você adquire com tanto esforço, com tanto sacrifício, batalha, pede a Deus, rala, corre atrás, consegue. Com 30 dias você já enjoa do carro. Porque desejamos, né? Ao adquirir o que tanto desejamos, já não nos sentimos satisfeitos. Com o passar do tempo, a gente já vai vendo que vai sendo ultrapassado. Tá bom? Nossa cultura valorizou de tal maneira as coisas efêmeras, aquelas coisas que duram pouco, efêmeras, né? Que não tem duração. Que podemos ver, de um lado para o outro, quanto todos correm para alcançar ou atingir um ideal, muitas vezes apenas idealizado. Muitas vezes apenas a gente idealiza. O que é que eu preciso? O que é que eu sonho? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, tá certo? Um dia um camarada chegou para mim e disse assim: Davi, o meu sonho é ter um avião. O cara falando comigo aí. Eu disse: um avião, meu irmão? É. E eu olhei para aquele cidadão e fui ver se aquele camarada tinha a característica de alguém que precisava ter um avião. Meus irmãos, aquele camarada não tinha uma bicicleta. E eu não estou aqui menosprezando ele, não. Dizendo que ele não pode conseguir, dizendo que ele não vai poder conquistar, de forma nenhuma, eu não quero dizer isso. Eu estou dizendo que não tem a menor necessidade, não tinha, né? A menor necessidade daquele cidadão ter um avião. Para quê, meu irmão? Não tem necessidade disso. Tem um avião, para quê? Qual o sentido?
Onde é que tu vai guardar esse avião? Onde é que tu vai abastecer esse avião, que aqui nem combustível para isso tem, a não ser nos aeroportos, né? Mas onde é que tu vai? Tu vai ter que ter um hangar para guardar isso aí. Porque na garagem da tua casa não cabe, na tua casa não cabe, no terreno que tu tem de lado da tua casa não cabe aquilo ali. Então é isso, é um sonho idealizado. Eu penso em ter isso. Mas será que eu tenho verdadeiramente a condição de ter isso? Né? Será que eu tenho essa condição? Isso é uma ideia. Apenas uma ideia vazia que nos impulsiona a continuar correndo, buscando, mostrando as conquistas para chegar ao topo e mostrar o que se conquistou. Muitas vezes a gente só tem as coisas, a gente só corre atrás para mostrar aos outros que a gente conseguiu. Mas na verdade aquilo ali não vai servir de nada para mim. De nada para mim. Mas quando se chega lá, o sentimento de vaidade, de vaidades, de efemeridade, que é a coisa passageira, de vazio, de sem sentido tomou conta. Por isso que muitas vezes a gente conquista e a gente não está satisfeito com aquilo que conquistou. Vivemos um tempo assim, em que o desejo de conquista é o que mobiliza. E quando se chega lá, o alcance não tem sentido. O cara fica frustrado. Conseguiu tanta coisa e não é feliz. Meus irmãos, se a gente for analisar aqui para Campina Grande, eu acredito que Helder, ele pode até me ajudar nisso aí. Helder anda, viaja aí pela Paraíba toda, uma boa parte da Paraíba. Helder conhece muita gente que tem dinheiro. E eu podia perguntar a você, Helder, e você se quiser pode responder aí na mensagem. Essas pessoas ricas que você conhece aí dentro da Paraíba, aí, nas regiões que você viaja aí, não chegou um determinado momento que você viu que essas pessoas não são felizes? Se você puder aí, você me responda aí, tá certo? Eu já conheci, meus irmãos, várias pessoas que têm tudo na vida, materialmente falando, tá certo? Tem tudo. E não são felizes. Porque aquele bem, aquilo ali que o indivíduo conquistou, aquilo ali que o cara queria ter, aquilo ali não é o que ele precisa ter. Não é o que ele precisa ter. Ele quer ter, mas não há necessidade nenhuma, porque ele quer somente para apresentar aos outros o que ele conquistou. Eu não disse a tu que eu ia conquistar isso aqui? Né? Aí vai lá, mostra para dizer assim, eu sou capaz, mas aquilo ali não vai tapar buraco nenhum dentro dele, não. Tá certo? Ao passar a contemplar a sabedoria e dar valor à reflexão sadia, e cuidar de sua mente e coração de forma saudável e coerente com a proposta de vida apresentada no manual de vida dado por Deus. Esse livro de Eclesiastes é um manual de vida dado por Deus. A Helder está dizendo aqui que a minoria é feliz. Uma pequena parte dessa turma que tem dinheiro aí é feliz. Pequeníssima parte. Tá certo? A sua palavra. O ser humano encontrará, mesmo que diante de sentimentos de menos-valia e atitudes que possam ser destruidoras, uma força e orientação necessária para o viver. Sabe o que está dizendo aqui nessa parte da lição aqui? Diz o seguinte, que você pode não ter nada. Humanamente falando, tá certo? Você pode não ter nada. Você pode não ter nenhuma casa para morar, você pode até pagar aluguel. Você pode não ter um carro para andar. Você pode não ter conquistado aquilo que você pensou em conquistar, mas você é feliz. Você consegue deitar a sua cabeça num travesseiro e consegue dormir. Né? Você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro sem a perspectiva de amanhã pela manhã, quando você acordar, vai ter um agente policial na sua porta para lhe prender. Você vai estar tranquilo, meu irmão. Porque não é você ter. Porque muitas vezes as pessoas conquistam as coisas na base da desonestidade. Helder botou aqui, ó, conheço muita gente que até me fala, eu só comprei isso, só por comprar mesmo. É isso aí, Helder, é isso aí que a gente está falando aqui. Muitas vezes as pessoas, eu comprei isso aqui só para mostrar a meus amigos que eu tenho. Só para isso. Só para isso que eu comprei. Tá certo? Então, o que acontece com uma pessoa que segue o rei?
A tendência é acumular coisas boas, aprender a viver de forma mais saudável consigo e com os outros. Aprendemos aqui com o rei Salomão, tá certo? Às vezes a sabedoria está em dar continuidade ao que os outros iniciaram. Nem sempre o que nos parece inédito é o melhor. Importante refletir que é melhor dar continuidade às coisas boas iniciadas do que iniciar problemas. Olha esse texto aqui. O autor da lição está dizendo o seguinte: muitas vezes é necessário a gente dar continuidade àquilo que já foi iniciado do que a gente tentar iniciar um problema. Quer um exemplo claro disso aqui? Eu conheci ali no bairro do Centenário, há muitos anos atrás, um senhor chamado Seu Adalto. Eu não sei se Saulo se lembra dele. Mas era um senhor que ele tinha muitas casas ali no Centenário. Muitas casas. Ruas e ruas ele era proprietário de muitas ruas completas ali. E esse senhor, na época, ele já tinha o quê? Eu acredito que uns 80 anos. Ele já faleceu. Ele tinha uns 80 anos, esse cidadão. E ele tinha 3 filhos. 2 eram mais quietos. Mas tinha um, meu irmão, que só a misericórdia de Deus. E o que foi que aconteceu? Esse homem, esse seu Adalto, né, chegou um dia que faleceu e deixou essa herança aí, muitas e muitas casas ali no bairro do Centenário. Muito mais de 50 casas, muito mais. Eu não tenho a quantidade certa. Não. Foi que aconteceu, essa turma, os filhos dele aí, não pagaram IPTU, os impostos territoriais não pagaram mais. Resumindo a história. A prefeitura veio e embargou tudo. Hoje, cada filho ficou com uma casa. Cada filho dele ficou com uma casa. O resto foi tudo embargado pela prefeitura. Porque não usaram a sabedoria para dar continuidade ao que tinha sido iniciado. Quiseram inovar. Não, meu pai era velho, eu sou jovem, eu vou inovar, eu vou vender isso aqui, vou investir ali, vou derrubar essas casas, vou fazer prédio. Meu irmão, é melhor você investir naquilo que já está iniciado do que você tentar investir e iniciar um problema. É muito melhor, tá certo? Aprender a viver também é não dar continuidade a certas loucuras que vemos em nosso redor. Isso também é aprender a viver, tá certo? É também dar um fim a questões, às vezes, estúpidas, ou que não condizem com o proceder de quem segue o Rei dos Reis, no caso, Jesus Cristo, tá certo? Saulo está dizendo aqui, a maioria das pessoas são vazias e se gabam de ter bens materiais, mas não tem o bem maior, o bem espiritual. Isso é certo. E é isso mesmo. Certo? Muitas vezes é também dar um fim a questões, às vezes, estúpidas, ou que não condizem com o proceder de quem segue o Rei dos Reis. A gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente tem que dar continuidade àquilo que foi iniciado de uma forma íntegra, honesta e que está dando resultado, que vem dando resultado, né? Ou muitas vezes também a gente tem de parar com as questões estúpidas, coisas que não existem, certo? Quer um exemplo claro dentro da Bíblia Sagrada? O rei Ezequias. Quando o rei Ezequias assumiu o trono de Israel, o que foi que ele fez? Ele mandou derrubar todos os postes ídolos que o pai dele tinha mandado levantar. Ele mandou, não, derruba isso aqui não pertence a gente, não. Isso aqui é adoração a outros deuses, isso aqui não tem nada a ver com a gente, não. Isso aqui é uma transgressão contra o Senhor nosso Deus, então a gente não vai estar atrás disso aqui, não. Encerrar, meu irmão. Parar com aquilo ali. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizerem o seguinte: na minha família é uma família problemática, a minha família é uma família de confusão, na minha família ninguém tem nada, na minha família ninguém conquistou nada, a minha família é uma família de pessoas que gostam de pedir as coisas, são pedintes. Meu irmão, acabe com isso você. Se seu avô, se seu bisavô, se seu avô, se seu pai fazia isso, e você tem uma consciência de que você precisa batalhar para conquistar suas coisas dentro de uma situação normal,
pare você, meu irmão. Eu já conheci pessoas que dizem assim, rapaz, meu pai era adúltero. Meu pai tinha minha mãe, tinha outras mulheres fora. Será que eu vou ser do mesmo jeito? Não, meu irmão. Você tem que parar com isso aí. Essas questões estúpidas, absurdas, não. Se meu pai fez, eu não vou fazer. Se o que meu pai estava fazendo era para desonrar o Senhor, eu não vou fazer. E ponto final. Pode dar o que der, eu não vou fazer. Porque a nossa cabeça diz isso, que quando existe uma sequência, a gente tem que seguir aquela sequência. O filho vai seguir aquela sequência, a filha vai seguir aquela sequência. Irmão, se for uma coisa boa, siga. É como a lição está dizendo, se for algo bom, prossiga, em vez de você começar uma besteira. Mas se você já vem, se a sua família já vem sendo firmada em uma besteira, acabe com isso para começar uma vida nova, diferente, uma vida que o Senhor seja glorificado. A gente precisa entender isso aí, tá certo? Então esse foi o primeiro ponto da lição. O segundo ponto diz assim, o engano da vida fácil, supérflua. Isso aqui é interessante, tá certo? Está lá em Eclesiastes capítulo 2. Quem quiser depois ler aí o capítulo 2 de Eclesiastes, tá certo? Vivemos em um tempo de muito cansaço. São tantas as exigências do viver, individuais e externas, que muitas vezes pensamos em desistir. As exigências que nos cobram todos os dias. As exigências que nos são lançadas todos os dias. Né? Isso muitas vezes a gente tem vontade de desistir. Esquecemos de cuidar de nós mesmos. Muitas vezes a gente dá a vida, um exemplo, né? A gente dá a vida por uma empresa. A gente dá a vida por um trabalho. A gente dá a vida por algo supérfluo. E muitas vezes a gente se esquece da gente mesmo. Quantas e quantas pessoas, pai de família, passaram dias e dias viajando, horas e horas trabalhando, para manter um status, para manter um padrão, para que o patrão reconheça ele como um super funcionário. Quantas vezes a gente fez isso? E muitas vezes a gente nem se preocupou com a gente mesmo. Eu preciso fazer um exame, eu preciso me cuidar. Né? Para os homens, eu preciso ir para um proctologista, porque todo homem precisa ir. Isso não é feio, isso não é besteira, isso não é... Não, todo homem precisa ir. As mulheres precisam ir para ginecologista. E muitas vezes estão se esquecendo deles, dessas pessoas. Estão valorizando as empresas. Estão valorizando o patrão em excesso. Eu não estou dizendo aqui que não é para valorizar. Eu não estou dizendo aqui que não é para trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que não é para respeitar. Não é isso. Eu estou dizendo que supervalorizam. E se esquecem de você mesmo. Como poderíamos com sabedoria, mas às vezes, sem mesmo perceber, estamos envolvidos numa roda viva de trabalho, conquistas e conquistas. O homem só quer conquistar. Não para nada. Você já percebeu? Eu não sei se você já percebeu, mas acredito que sim. Você já percebeu que esse coronavírus, Deus pode ter permitido que essa praga aí, ela abrangesse o mundo todo para o homem poder parar? Eu percebi isso. Meu irmão, querendo ou não, nós estamos dentro de casa. Aí agora a gente esqueceu de conta, papai. Esqueceu não, né? Não vai ter como pagar a conta. Não vai ter como pagar o cartão de crédito. Porque a gente está parado. E a gente não está vivendo. E aquela correria doida que eu tenho de ter para pagar no dia, que eu tenho que pagar antes do dia, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que conquistar aquilo. Cadê, meu irmão, agora? Não, eu não posso parar. Eu não posso ficar perto da minha esposa, porque eu tenho que trabalhar. E agora tu não tivesse de parar de todo jeito? E agora tu não tivesse de dar uma brecada aí na tua vida de todo jeito? Essa situação que o mundo está vivendo, essa situação que o Brasil está vivendo, ninguém queria não. Ninguém queria parar, ninguém queria estar em casa, é só trabalho, trabalho, trabalho. Aí Deus foi e deu uma brecada. Espera aí, tem que parar. Tem de parar, meu irmão. Estamos parados. Estamos a mercê, humanamente falando, de um vírus. Que eu vale salientar, eu quero abrir um parênteses aqui na lição. O nosso Deus, ele tem todo o poder. Se ele quiser extinguir esse vírus hoje à noite, da face do planeta,
Se ele quiser extinguir esse vírus, ele vai extinguir. Depende da vontade dele. Mas ele tem todo o poder, meu irmão. Não adianta estar nessa de será? Será que vai ficar assim? Será? Não, meu irmão. Não chove constantemente. Tá aí o meu irmão Gustavo Magno aí. Ele é meu professor, viu? Esse cidadão aí que está falando aí, ele é meu professor. Eu sou professor da classe dos homens lá da igreja da gente. Ele é meu primeiro professor. Camarada sabe aí que eu não tenho condição de amarrar nem a chuteira dele. Tá certo? Graças a Deus aí, Gustavo. É bom ter você aí. Nossa vida perde o sentido. Tá certo? Passamos a ter sentimentos e pensamentos de desvalia. Pensamentos que podem nos levar à destruição. O desprezo pela vida pode nos acometer também. É natural em nosso viver, principalmente quando vemos que outras pessoas alcançam coisas que não conseguimos, isso mexe conosco. E às vezes somos tentados ao engano de atingir ou conseguir o que desejamos com mais facilidade ou rapidez. Isso aqui é um mal. Isso aqui é muito perigoso, meus irmãos. A gente muitas vezes olha e diz assim, mas rapaz, fulano tem tudo na vida. Um mega emprego, não falta nada para ele, né? Tudo que ele quer, ele conquista, tudo que ele quer, ele compra, e eu não tenho. Aí o camarada vai vir pensamentos na vida dele que ele vai dizer assim, mas eu posso, por esse meio aqui, conseguir mais rápido. Às vezes, meu irmão, é um meio ilícito. E nós, como crentes, como cristãos, como servos de Deus, muitas vezes a gente diz assim, mas não tem problema não, meu irmão, Deus está vendo. Escute isso, Deus está vendo. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele nada está encoberto diante dele. Você pode esconder de mim, do pastor da igreja, do nosso irmão, do nosso amigo, você pode esconder de quem quer que você imagine aí. Tá certo? Agora, do Senhor a gente não consegue esconder nada. E tem pessoas que ficam analisando e pensando, rapaz, se eu for por esse meio aqui, eu vou conseguir mais rápido. Eu vou ter o que fulano tem. E não é por esse lado. Depois aí, quem estiver assistindo a live aí, analisa aí depois o Salmo 73 e vê o que é que diz lá. Tá certo? Veja lá depois o Salmo 73. Certo? Onde o salmista ele diz assim, que por um momento sentiu inveja dos ímpios. Porque via que eles não tinham aperto na vida, os seus olhos estavam cheios de gordura, a sua vida era fortificada, não tinha fragilidade. O Salmo 73 fala sobre isso. Só que no final do Salmo, tem a situação exata do que um servo de Deus faz. O salmista diz, mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu vi o fim deles. Tem tudo, e ao mesmo tempo não tem nada. Isso é importante da gente meditar nisso aí, viu, meus irmãos? Vamos aqui. Deixa eu só ver aqui que eu me atrapalhei aqui onde a gente estava, tá certo? Certo. A vida de engano é supérflua e é alcançada por aqueles que viram as costas para os ensinamentos da palavra. Muitas vezes pode parecer mais fácil, mas o seu fim não é o melhor. Olha o que é que o autor da lição está dizendo. Muitas vezes, ao nosso ver, é mais fácil. Mas o final não é melhor. Meu irmão, o que é que adianta tu ter hoje? Carro, casa, dinheiro, fama, prestígio, glamour, nome nas redes sociais, e tu acordar amanhã de manhã com um policial federal na tua porta para te levar preso. Adiantou de quê? Adiantou de nada, meu irmão. Adiantou de quê? Esses políticos que estão por aí, cara, tem tudo na vida, materialmente falando, tem tudo. Mas ao mesmo tempo esses caras dormem com medo, porque pensam aí, tá amanhã, será que a Polícia Federal está na minha porta? Será que amanhã eu vou ser preso? Será que amanhã eu vou ser indiciado? Será que amanhã eu vou responder um processo? Meu irmão, e você e eu
A gente não tem nada materialmente falando. E ao mesmo tempo a gente tem tudo. A gente dorme tranquilo. Porque a Bíblia diz que o Deus de Israel está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto o povo aí fora não tem esse refúgio, nós temos. O povo aí fora tem dinheiro, nós não temos. O povo aí fora tem influência, nós não temos. Mas o que nós temos, eles não têm, que é a presença de Deus na nossa vida. É isso que a gente precisa entender, tá certo? O terceiro ponto da lição diz assim, o tempo do homem versus o tempo de Deus. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, tá certo? Quem tiver aí a curiosidade, como eu disse, a lição é de Eclesiastes capítulo 1 até Eclesiastes capítulo 6, tá certo? Saber que há um tempo para tudo, incluindo você e eu, nos angustia. Por mais que persigamos em alcançar e conseguir mais tempo de vida, o certo é que um dia nosso tempo acabará. Já imaginou isso aí? Um dia o nosso tempo vai terminar. E diz um ditado popular, pode chover canivete, meu irmão. Pode o sangue dar na canela. Um dia o nosso tempo vai terminar. Mesmo que o Senhor, por sua misericórdia, ele prolongue os nossos dias sobre a face da terra. Mas nós não somos eternos. Nós um dia iremos morrer. E como eu disse no início da lição, se a igreja não for arrebatada, a gente vai ter de... Se nós não formos passar pelo arrebatamento da igreja, né? A gente vai ter de provar a morte. Isso é óbvio. E se Deus permitir que a gente veja o arrebatamento da igreja, que a gente participe do arrebatamento da igreja, a gente não vai provar a morte. Simples assim. Um dia eu disse lá na classe, acredito que Gustavo vai se lembrar disso aí. Um dia eu disse que a mente de Deus ela é fantástica. Nem a nossa mente não chega nem perto da mente dele. Tá certo? Eu disse lá na classe o seguinte, que na mente de Deus, passado, presente e futuro se misturam. Tá certo? Na mente de Deus, Deus olha e vê Davi Pérez nascendo, o dia do nascimento de Davi Pérez, lá em 1977. Deus vê Davi Pérez hoje fazendo essa live aqui para os irmãos. Tá certo? E Deus vê Davi Pérez ou sendo sepultado ou sendo arrebatado. É a mente do nosso Deus é assim. Para ele nada está encoberto. Para ele não tem surpresa para ele. Certo? Um dia me perguntaram se na rebelião de Lúcifer, quando Lúcifer conseguiu lá rebelar a terça parte do céu, se Deus foi pego de surpresa, jamais, meu irmão. Jamais. Deus ele não é pego de surpresa em situação nenhuma. Nenhuma. Deus ele não se surpreende com nada. A Bíblia diz que ele é o Senhor de todas as coisas, tá certo? E como temos o desejo de dominar tudo, o fato de não termos o domínio do nosso tempo de vida nos angustia. Isso é verdade. Certo? A gente vê aí principalmente as mulheres. Eu não sei se tem alguma mulher vendo a gente aí. Certo? Gustavo, eu estou vendo que Gustavo está assistindo aqui. Eu não sei se a irmã Kelly está assistindo também. Mas eu estou falando aqui, Suzana está ali dentro, né? Ela está ouvindo. Mas principalmente as mulheres, tá certo? As mulheres, elas, primeiro, não querem dizer a sua idade, né? Ficam com raiva quando alguém pergunta qual a sua idade. Isso é normal, né? Mas, meu irmão, tem vezes que a mulher, ela usa de artifício, de subterfúgio, de cosméticos, para ficar mais jovem, meu irmão, não fica, meu irmão. Não fica. Né? Plástica, botox, cirurgia para retirar costela. Meu irmão. Camarada, ele adianta o quê? Ele botar a mulher muitas vezes sai com uma maquiagem tão forte no rosto que se ela virar assim a cabeça assim, cai uma máscara de tanto pó que ela botou no rosto. Pode ficar até bonita na hora do pó lá, que a máscara estiver lá, que a maquiagem estiver lá, pode. Mas e amanhã, quando tirar aquela maquiagem? A realidade volta. Então nós, seres humanos, estamos a cada dia procurando um meio de prolongar a nossa existência.
Saulo botou uma pergunta aqui, depois a gente lê, tá certo? E como temos o desejo de dominar tudo, o fato de não termos o domínio sobre a nossa própria existência nos angustia. Isso é verdade, certo? Alguns pensam ser donos do seu tempo. Isso é um grande engano. Ninguém tem esse domínio, a não ser o Senhor. Só o Senhor tem o domínio sobre a nossa vida. Há um tempo para tudo determinado por Deus. Não sabemos o quanto ou quando será, mas o que foi criado por Ele tem o seu tempo. Isso é para além de nós. Podemos dar continuidade ou não a determinados projetos. Preservar ou não o que nos interessa. Dar o devido valor sentimental a coisas que perdemos ou ganhamos. Ajuntar ou adquirir coisas importantes, ou mesmo perder coisas necessárias. Para um viver sadio, coisas que merecem nossa atenção e mais cuidado. O que devemos liberar ou proibir? Combater ou seguir? Qual valor daremos às coisas e passagens da vida? Quais são os valores que a gente tem de dar? Quais são as coisas que a gente tem de valorizar? Todos esses eventos ou passagens em nosso viver vêm de Deus e são bons a seu tempo. O importante é ter a confiança que, se estamos com o Senhor, se cooperamos com o tempo de Deus, nossa vida não será inútil. Até mesmo as coisas difíceis, experiências da vida, servirão de aprendizado. Meus irmãos, o que a gente está passando hoje, isso mesmo, Gustavo. Gustavo está dizendo aqui, como dizia o sábio Salomão, tudo é vaidade. E é isso mesmo. Né? O que nós estamos passando hoje, essa dificuldade, essa calamidade mundial, essa dificuldade no Brasil, essa paralisação toda. Meus irmãos, a gente está vendo coisas. É por isso que eu critiquei o que está sendo feito aí. Não critiquei a ação, tá certo? Critiquei o modo que está sendo feito. A hora que está sendo feita. Meus irmãos, nós somos servos de um Deus vivo. Nós entendemos que Deus está acima de todas as coisas. Nós entendemos isso. Tá certo? Nós entendemos que Ele é dono do ouro e da prata. A gente entende que Ele é dono da nossa vida. A gente sabe que Ele é dono de todas as coisas. Aí agora, nesse tempo de dificuldade, hoje, domingo, foi decretado o dia do jejum. Está errado? De forma nenhuma. Qual foi o presidente do Brasil que disse assim, amanhã vai ser um dia exclusivo de jejum e oração? Me diga um. Não teve. Tancredo Neves, quem aí lembra de Tancredo Neves? Nem Deus me tira a presidência da República. Ele subiu a rampa do Planalto com um caixão. Não sei se foi no período de Collor, não sei, não me lembro bem. Mas mandaram, pediram para tirar uma imagem de escultura que tinha lá no gabinete, lá no palácio, enfim. E colocar aquele texto bíblico, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Fernando Collor, eu não sei bem se foi ele, mas acredito que sim. Disse, não quero esse versículo bíblico aqui. O camarada foi caçado, teve um impeachment contra ele. Todos aqueles que se levantaram contra Deus caíram, todos. E o que eu quero dizer com isso? Hoje foi decretado pelo presidente o dia do jejum e da oração. É ótimo? Ótimo. Está correto? Corretíssimo. Um chefe de Estado tem de fazer isso mesmo. Um chefe de Estado tem de procurar o Senhor. Está correto. Tem de buscar a Deus. Está correto. Mas por que buscar a Deus agora, se podia ter buscado antes? Por que fazer um jejum agora, se poderia ter feito antes? Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que nós só buscamos a Deus na tribulação. Nós, eu e você, só buscamos ao Senhor nos dias difíceis, nos dias maus. E muitas vezes nós nos esquecemos de ler o Salmo 23. O que é que o Salmo 23 diz? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. A segunda parte do Salmo.
ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Olha a diferença aí. Começou por campos verdejantes, verdes pastos, águas tranquilas, paz, meu irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, onde existe paz, não se preocupe não que vai ter guerra. Pastor Cláudio Duarte disse uma frase que eu nunca esqueci. Eles não corram atrás de problemas, se preocupe não, eles vão vir. Então, meus irmãos, a gente precisa estar em constante oração. A gente precisa estar em constante oração. A gente precisa, como igreja do Senhor Jesus, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa clamar a Deus, como estão fazendo agora. Eu passei hoje ali em Bolocongó, próximo ao açude de Bolocongó, e vi lá uma praça lá, um contorno daquele, cheio de pessoas ajoelhadas, clamando a Deus em praça pública. Era para estar fazendo isso há muito tempo. Está errado em fazer? Não, não estou questionando que está errado, não. Eu estou dizendo que era para ter feito quando as coisas estavam tudo boas. Mas só que o nosso Deus, ele é misericordioso. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a vossa terra. Deus, ele vai livrar o mundo desse vírus, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus vai eliminar esse vírus do mundo. E tenho certeza que todos os cristãos do planeta vão buscar a Deus de uma forma diferente. Vão ter de buscar a Deus de uma forma mais concreta. Vão ter de buscar a Deus de uma forma mais original. Tá certo? Não sabemos o quanto ou quando será, mas o que foi criado por ele tem o seu tempo. Isso é para além de nós. Podemos dar continuidade ou não a determinados projetos. Né? Eu já li isso aqui, né? Já li. Isso. Qual valor daremos às coisas a passagens da vida? Isso é uma pergunta. O importante é ter a confiança que se estamos com o Senhor, se cooperamos com o tempo de Deus, nossa vida não será inútil. Até mesmo as mais difíceis experiências da vida servirão de aprendizado. Esse aprendizado que a gente está vendo agora aqui, vivendo no mundo, vai servir como experiência para nós. Tá certo? Deixa eu ver o que foi que Helder botou aqui. Helder, eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui. Eu não sei se é verdade, tá certo? Meu professor Gustavo, que está aí, está assistindo a live aí com a gente aí, pode também tentar responder isso aqui. Helder colocou assim, Gustavo, não sei se é verdade, mas foi postado na internet que aquele cidadão lá, que no carnaval se fantasiou de demônio e estava lá batendo na figura lá, na figura de Jesus lá, tá? Disseram que ele morreu, né, em um acidente automobilístico. Eu vi também essa postagem. Não sei se é verdade, não sei. Mas eu vi isso aí também, Helder, entendeu? Não sei se é verdade. Tá? Mas eu só tenho uma coisa para dizer a você. Com Deus não se brinca. Tá certo? Que fizeram de uma forma pejorativa aquela figura lá de Cristo, né? Aquela pessoa que estava contracenando lá, né? Representando Jesus lá. Aquilo foi um absurdo. Para todos os cristãos do Brasil. Foi um absurdo. E eu não sei se isso é verdade, tá certo? É até bom a gente ver. Gustavo também é muito ligado na internet aí. Não sei se Gustavo viu isso, se sabe se é verdade ou não, tá? A questão do tempo para nós é tão importante que já se fala dele como moeda de troca. O ser humano não tem domínio do seu próprio tempo de vida e isso pode causar angústia. Mas para aqueles que andam com o Senhor e procuram viver seu dia a dia caminhando com Ele, o sentimento de que tudo o que Ele fez é apropriado ao seu tempo é muito bom. Saber que podemos viver e caminhar confiante que a nossa vida, nosso tempo está nas mãos e no controle do nosso Deus, deve ser para nós motivo de ânimo e descanso. Entender, saber
que a nossa vida, o nosso tempo, está nas mãos de Deus, é motivo de ânimo e de descanso. Tá certo? O quarto ponto da nossa lição diz assim: os males e as tribulações da vida. Está lá em Eclesiastes capítulo 4. Não tem como escapar de nosso olhar os males e as tribulações dos nossos dias. Por mais que queiramos nos distanciar, o mal nos espreita e as tribulações acabam nos afligindo também. O que está acontecendo no planeta hoje está nos afligindo também, tá certo? Novamente temos que voltar nosso olhar em direção para o alto, para o nosso Deus, aquele que tem o controle do tempo e de tudo que nos cerca para continuarmos a viver. Vai chegar momentos de dificuldade, vai chegar momentos de tribulação, mas nós temos de olhar para o alto e entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Infelizmente, há uma enormidade de coisas ruins acontecendo. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, porém, aquele que teme ao Senhor e procura viver e caminhar dignamente diante dele e da sociedade, tenderá a viver de maneira diferente, pois utilizará a sabedoria a seu favor, a fim de aproveitar melhor o tempo de vida que Deus lhe deu. Aproveitar, meu irmão, o tempo de vida que Deus lhe deu. Aproveita esse momento aí de quarentena aí, né, para ficar junto com a família, assistir um filme junto com a família, ler a Bíblia junto com a família, orar junto com a família. Aproveitar esse tempo aí, né? Um tempo difícil, mas que para nós tem de ser transformado em um tempo de paz e alegria, porque nós estamos com o Senhor. Tá certo? Quinto ponto da lição diz assim: conselhos práticos para o viver. Tá? O amor e cuidado de Deus para nós é tão especial que ele nos deixou um manual de como podemos alcançar uma vida e um viver saudável. Porém, nossas escolhas nos afastam e às vezes continuam nos afastando desse projeto inicial. Meus irmãos, tudo que a gente faz tem uma consequência. Todas as nossas escolhas terão um retorno. Todas elas. Se forem escolhas boas, terão retornos bons. Se for escolhas más, terão retornos maus. Tá certo? Tudo como planta, ele colhe. Por isso investimos tanto tempo a procurar algo sempre melhor para nós e para aqueles que amamos, pois intimamente sabemos que fomos criados para algo muito especial e não nos conformamos com pouco. É assim que somos. O importante é o que fazemos com aquilo que nos foi dado para viver. O que é que a gente está fazendo com o tempo que nos foi dado para viver? Nossas escolhas farão toda a diferença na gerência da nossa vida, pois as consequências virão, sendo elas boas ou sendo elas ruins. As consequências vão vir, certo? Lembre-se do que foi dito. Tudo que o homem plantar, um dia ele vai colher. O que temos feito em relação à adoração ao nosso Deus em nosso viver? Isso é uma pergunta. O que é que a gente tem feito com relação à adoração ao nosso Deus em nosso viver? Estamos adorando a Deus da forma que devemos adorar? Como temos procedido? Como temos nos portado na casa de Deus? Será que nós temos ido para o templo como se o templo fosse um local de encontro? Como se o templo fosse uma churrascaria? Como se o templo fosse um shopping que a gente vai para encontrar os amigos? Não. O templo foi dedicado e consagrado ao Senhor para o louvor da sua glória. E se nós estamos indo lá, nós estamos indo para louvar a Ele. Certo? Somos aconselhados a honrar o Senhor, inclusive em sua casa. Nosso coração está diante do Senhor em adoração sincera. O meu coração, o seu coração, está diante do Senhor em adoração sincera? Isso é uma pergunta. Quando saímos da sua casa, nossa condição espiritual é melhor ou pior do que aquela que chegamos? Quando você vai até o templo, quando você vai adorar a Deus, você chega de uma forma lá. Você está saindo pior do que você chegou ou você está saindo melhor do que você chegou? Isso é uma pergunta, meu irmão. Se você estiver adorando a Deus em espírito e em verdade, a resposta é que você vai sair de lá melhor. Porque bota uma coisa na sua cabeça, certo? Quando a gente vai louvar, engrandecer ao Senhor no templo, na casa dele, naquele lugar que foi consagrado para louvor da glória dele, a gente vai para entregar um culto a ele. E esse culto de entrega a ele, ele vai se propor a falar com a gente. E ele vai falar da forma que ele quiser. Tá certo?
Fique pensando que você vai para a igreja, que você vai para o templo, que você vai para as reuniões, que você vai para a reunião de homens, que você vai para a reunião de EBD, para ouvir o que você quer ouvir, não. Você vai ouvir o que Deus tem para falar com você. Certo? Precisamos entender isso. Não permitamos que nossos atos de culto sejam superficiais, insinceros e hipócritas. Não vamos permitir isso, não. Não vamos permitir que os nossos atos de culto sejam hipócritas. Eu estou lá, mas em casa eu sou um bicho. Lá em casa, lá no templo, todo mundo dizia: o irmão Davi é uma bênção. Em casa, xinga a mulher, bate na mulher, espanca os filhos, não quer saber se os vizinhos estão escutando, se ele está chamando, não quer saber. Ele não quer saber disso, não. Entendeu? Ele quer saber somente que lá no templo ele tem de se manter santo. E fora do templo ele pode se manter da forma que ele quiser. Isso está errado. Certo? Está errado. Na casa de Deus tem de ter reverência. E na sua casa também tem de ter. Sua casa, meu irmão e minha irmã, é um prolongamento do templo. Você honrou Deus lá no templo, certo? Honrar Deus na sua casa também. Certo? É um culto. Tá certo? Somos aconselhados a honrar o Senhor, inclusive em sua casa. Nosso coração está diante do Senhor em adoração sincera. Quando saímos de sua casa, nossa condição espiritual é melhor do que a que entramos lá. Não permitamos que nossos atos de culto sejam superficiais. Vamos ter cuidado com isso aí, tá certo? Um ditado popular diz que a pressa é inimiga da perfeição. Isso faz sentido. Quando lemos o conselho de que não devemos ser precipitados, não te precipites com a tua boca. Aquela velha história, né, meu irmão? Conte 1 até 10 antes de falar, antes de responder alguma coisa, antes de julgar alguém. Tenha cuidado. Não se precipite. Tá certo? Está lá em Provérbios 5, a primeira parte do verso 2. Pensar e refletir antes de falar é bom. Ser apressado pode atrapalhar nosso viver e abreviar muitas coisas boas que poderíamos viver e desfrutar. Na lição passada, eu não sei se vocês lembram, eu disse: as nossas palavras, elas têm o poder de atrair e de afastar pessoas. As nossas palavras, elas têm o poder de atrair e de afastar pessoas. Tenhamos cuidado com as nossas palavras, tá certo? Em relação às riquezas materiais, sabemos que elas não dão sentido real à vida. Não dão. Por isso que tem muitas pessoas que são milionárias que se matam, porque não tem sentido nenhum na vida. Não dá sentido à vida. Mesmo assim, almejamos e buscamos. Porém, não devemos colocar nelas a nossa esperança e confiança. O autor pergunta: será que isso é errado? Você buscar a sua melhora financeira, você buscar um melhor salário, você buscar um melhor emprego. Isso é errado? Não, meu irmão. Não é errado. Mas qual é o teu alvo? Qual é a tua meta? Meu irmão, para nós que somos cristãos, a nossa meta é o céu. A nossa meta é o céu. Não é aqui. Você sabia que nós somos ETs? Isso não é heresia não, viu? Não é heresia não. Alguém, o irmão Davi Pérez está falando heresia. Não. O que é um ET? Alguém pode me dizer aí? O que é um ET? ET, meu irmão, é a abreviação, é a sigla de extraterrestre. Significa dizer que um ET não é da Terra. E eu pergunto, nós somos da Terra? Será que nós somos da Terra? Não. A Bíblia diz que nós temos uma pátria celestial. A Bíblia diz que aqui nessa terra nós somos forasteiros. Em terra estranha estamos. O nosso reino é lá no céu. Não é aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, temos de trabalhar, pagar as contas, adquirir nossa casa, adquirir o nosso carrinho para andar. Temos de adquirir isso. Mas com a nossa mente no céu. É viver na terra e pensando no céu. É isso que nós devemos fazer. Tá certo? Em tudo devemos ter sabedoria, pois necessitamos de bens e recursos materiais para viver. Olha o que é que o autor está dizendo.
Precisamos ter sabedoria, porque em tudo precisamos de bens materiais para sobreviver. A gente precisa, meu irmão. Quem é que não precisa trabalhar? Todo mundo precisa. Quem é que não precisa do dinheiro? Todo mundo precisa. Para sobrevivência. Agora, quando a Bíblia diz assim, o amor, muitas pessoas não sabem interpretar esse texto. Diz que o dinheiro é do diabo, que o dinheiro é maldito, que o dinheiro não sei o quê. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. É o princípio de todos os males. Não é o dinheiro, não. É o amor. É o amor. O amor ao dinheiro. Porque se você tiver amor ao dinheiro, você vai valorizar as coisas e usar as pessoas. Se você não amar o dinheiro, você vai amar as pessoas e vai usar o dinheiro. É só isso que a gente precisa entender. Certo? Só não podemos deixar que tomem espaço demasiado em nossa mente e coração. E que venhamos a nos destruir para adquirir ou conquistar bens e nos esqueçamos de levar a vida com Deus e com quem amamos. É isso que está dizendo com relação às riquezas. É não deixar isso afogar o meu coração. Eita, eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho dinheiro, eu posso, eu compro, eu vendo, a minha palavra vale, e meu dinheiro vale. Não, meu irmão, seu dinheiro não vale nada. Quer um exemplo mais claro do que o que a gente está passando aí? O que a gente está passando no Brasil, no mundo e na nossa Paraíba? Meu irmão, esse bendito coronavírus aí, ele igualou todo mundo numa classe só. Nesse exato momento não tem rico, não tem cara que tem conta bancária cheia, não tem pobre, não tem mendigo, está todo mundo igual. Se o camarada for contaminado por esse coronavírus e tiver de papai do céu mandar chamar ele, o dinheiro dele não vai resolver nada não, meu irmão. Ele pode estar numa mansão, num triplex, onde ele quiser. Se ele não se cuidar, ele pega o vírus lá dentro da casa dele. Tem que ter cuidado com isso aí. As riquezas nos foram dadas para delas desfrutarmos e não nos desgastarmos. As riquezas elas nos foram dadas para isso, tá certo? Para a gente desfrutar dela e não nos desgastarmos por elas. Quer mais? Meu irmão, olha, isso eu fico indignado com isso. Tem gente que tem dinheiro para queimar uma caeira e não tem, meu irmão, a coragem de sair com a esposa dele para tomar um sorvete ali na esquina, porque ele vai gastar dinheiro. Enquanto o pobre que não tem nada na vida, tem nada, só tem Jesus mesmo, já é tudo. O pobre vai, passa numa lanchonete, traz um pastel para comer com a esposa em casa. Ou então, tô passando aí, se ajeita aí que a gente vai lanchar. A gente vai comer um PF em algum canto aí. O cara tem prazer de viver, meu irmão. E muitas vezes o camarada que é estufado de dinheiro fica mendigando. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A nossa conclusão. Apesar de muitos desejarem e até afirmarem o conhecimento do futuro, né? Vocês viram aí, né, que tem um vidente aí, um tal de Carlinhos aí, que diz que já preveu esse coronavírus, que preveu a morte do presidente. Meu Deus do céu. Nenhum ser humano tem o conhecimento do que acontecerá. Ninguém vai ter o conhecimento daquilo que vai acontecer. Sabe por quê? Porque isso é um atributo de Deus. A onisciência, a presciência, isso é atributo só dele. Ele não vai dar a ninguém não, viu? Nem se preocupe. Ninguém conhece o futuro a não ser o Senhor. Só ele. Especular é inútil e uma perda de tempo. Deus nos deu informações necessárias para viver. As informações não foram dadas. É o que a Bíblia diz, meus irmãos. As coisas reveladas são para nós. As ocultas são para Deus. E ponto final. Não adianta estar especulando, não. Eu disse aos irmãos num vídeo que eu gravei essa semana, numa live, em que um dia uma pessoa chegou para mim e veio me perguntar qual era a doença incurável que o rei Ezequiel teve. Eu disse, meu irmão, isso é uma boa pergunta para quando você chegar lá na eternidade você perguntar a ele, porque eu não sei não. Pergunta lá a Deus, eu não sei não. A Bíblia só diz que foi uma doença, uma chaga mortal. Ponto final. Se foi câncer, se foi coronavírus, se foi ebola, eu não sei. Eu sei que as coisas reveladas ficou para mim. As ocultas é para Deus e ponto final.
Mas você especular coisas desnecessárias não adianta não. Deus ele nos encoraja a andarmos dignamente e vivermos com sabedoria. Nosso tempo terminará e o melhor é aproveitarmos as oportunidades da melhor forma possível. Meus irmãos, para a gente encerrar, tá certo? Bota uma coisa na sua cabeça. Um dia o nosso tempo vai terminar. O meu, o seu que está vendo aí, que está assistindo aí com a gente, isso vai terminar. E eu tenho um desejo no meu coração. É que quando esses meus dias terminarem aqui na Terra, se Deus assim permitir, a minha esposa e a minha filha possam chegar perto do caixão e dizer assim, ele vai fazer falta. Mas já imaginou se um dia isso acontecer e minha filha e minha esposa disser, graças a Deus que foi embora? Claro, eu não vou estar aqui para ver, mas vai ser muito doloroso para as pessoas que vão estar ao redor. Precisamos, meus irmãos, viver a vida da melhor forma possível. Sem briga, sem contenda, sem rixa. Isso não adianta de nada. O final é uma sepultura. O final é uma cova. O mandamento falando. Mas a Bíblia diz que o pó volta para a terra de como era e o espírito volta para Deus que o deu. Por isso eu dou um conselho a todos os irmãos que estão me vendo pela live, que vão me ver pelo vídeo que eu vou postar lá no YouTube. Nessa live eu vou transformá-la em vídeo para que as outras pessoas possam ver também. Eu dou um conselho a você. Se tiver magoado com alguém, meu irmão, perdoa. Se tiver com rixa com alguém, vai lá e conserta a situação. Meu irmão, não tem atitude, não tem circunstância nessa vida que possa nos afastar do amor de Deus. Deus ele não vai se afastar de nenhum de nós, mas nós é que provocamos o afastamento dele. Se você brigou com sua esposa, peça perdão. Se a esposa brigou com o marido, peça perdão. Resolva essa situação. Você não sabe o último dia da sua vida. Nós temos de viver, meus irmãos, nós precisamos viver esse dia de hoje como se fosse o último da nossa vida. Precisamos viver essa hora que a gente está vivendo como se fosse a última da nossa vida. E nós não temos conhecimento de quanto tempo iremos passar por aqui. Mas sabemos, meus irmãos, que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então perdoe, reveja a situação, tenha harmonia no seu casamento, tenha harmonia no seu lar. Tenha harmonia com seus filhos. Brinque com seus filhos. Ame os seus filhos. No momento que der, né? Agora não dá, mas vai passear com seus filhos, meu irmão. Brinca com a tua esposa. Sai com ela para jantar, sai com ela para fazer um lanche. A vida é curta. A gente não sabe. A gente não sabe quando o relógio vai zerar. A gente não sabe. Mas sabemos que se ele zerar agora, se nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, nós sabemos que se ele zerar agora, o relógio da vida material, a nossa vida continuará eternamente ao lado do Senhor. Tá bom? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Domingo que vem, nós estaremos ministrando a lição 12, que é o mistério dos atos de Deus. Tá certo? Baseado em Eclesiastes, do capítulo 7 ao capítulo 12. Tá bom? Eclesiastes, capítulo 7 ao 12, tá bom? Que Deus nos abençoe. Agradeço aí a Saulo, a Helder, a Gustavo, né? Aos outros irmãos aí, eu não sei quem está mais assistindo, mas tem mais gente assistindo aí. Não apareceu aqui para mim, tá certo? Mas que Deus abençoe você, tá bom? E que a gente possa entender que o nosso viver tem de ser para a glória de Deus, tá bom? Que Deus possa nos abençoar.